Bom dia, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos mais uma vez gravando esse pequeno vídeo para externar o nosso devocional para que possamos meditar a respeito das Sagradas Escrituras. Nossos devocionais está sendo alinhado com o livro Os Atributos de Deus, de A.W. Pink, livro este que está aqui atrás, como os irmãos podem bem ver. Queridos, uma vez falando a respeito dos atributos de Deus, nós iniciamos pelo atributo a solidão de Deus, depois os decretos de Deus, a onisciência de Deus, a presciência de Deus, e hoje estaremos falando a respeito da supremacia de Deus. Tema esse que tem sido deixado de lado, tem sido minguado do meio da Igreja de Cristo aqui na face da terra, especialmente no Brasil. Os púlpitos não orienta, não ensina mais sobre atributos como esse, ou temas como esse, que por sua vez é de suma importância. Então vamos lá, para falar a respeito da supremacia de Deus, nós vamos usar alguns textos, especificamente o texto que se encontra lá em 1 Crônicas, capítulo 29, verso 11 e 12. Vou ler rapidamente para que os irmãos fiquem inteirados sobre a supremacia de Deus nos seus mais pormenores detalhes. Diz assim o texto bíblico, 1 Crônica 29, 11 e 12. Tu, Senhor, é o poder, ou teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Que texto, irmãos, gracioso. Que texto esplêndido da palavra de Deus, onde nós encontramos no ser de Deus toda a supremacia. E aí, irmãos, por que enxergar tudo isso, ou por que enxergar toda a supremacia de Deus diante das Sagradas Escrituras, ou no decorrer das Sagradas Escrituras? Porque há grande importância para as nossas vidas. Nós sabemos que estamos vivendo num cenário, e essa não é a primeira vez que eu vou citar essas palavras, onde os crentes, onde nós cristãos, muitas das vezes perdemos a nossa fé, onde muitas das vezes nós crentes perdemos a nossa confiança, deixamos de crer num Deus que é poderoso, num Deus que é supremo, num Deus que nele está contido toda a grandeza e toda a majestade, ou seja, um Deus que, por sinal, é alto supremo. Quando nós falamos de poder, o seu poder é imensurável. Nós não podemos conter nem mensurar o poder de Deus. Por isso nós compreendemos que nele está toda a supremacia, irmãos. E aí, pastor, onde é que nós encontramos tudo isso nas Sagradas Escrituras? Nós encontramos isso, irmãos, vejam uma passagem clara da supremacia de Deus que se encontra lá em Êxodo, no capítulo 14, onde o povo hebreu está saindo da terra do Egito. À sua retaguarda está o exército do Egito, que por sua vez era o maior exército do mundo. À sua frente estava o Mar Vermelho. E o que é que Deus faz segundo a sua supremacia? Deus abre o Mar Vermelho, irmãos. Mas veja, esse mar aberto, ele não é aberto de qualquer jeito, ou de toda forma, onde os hebreus possam passar e se molhar, mas a palavra de Deus diz que o povo passa pelo Mar Vermelho a pé enxuto, onde as águas de um lado e de outro ficaram ereta, como se fosse uma parede. Quem é que fez isso? O Deus Todo-Poderoso. Quem é, irmãos, que, por exemplo, fez o sol parar, como diz o livro de Josué? Não foi o Deus Todo-Poderoso?
Quem abriu a terra para que aqueles que maldiziam o nome do Senhor, aqueles que murmuraram contra Deus, os rebeldes fossem engolidos? Quem é que abriu a terra para que tais rebeldes fossem engolidos? Quem é que diminuiu, irmãos, o grau do relógio de Acais, como diz Isaías no capítulo 38, verso 8? Como explicar isso? Porque isso, irmãos, nisso nós só conseguimos enxergar a supremacia de Deus. Quem é que podia, querido irmão e querida irmã, fazer um ferro flutuar? Mas não é exatamente isso que Deus fez lá em 1 Reis, capítulo 17. Quem é que podia reter, irmãos, veja, a boca ou as bocas dos leões diante de um jovem que foi jogado em uma cova cheio de feras? Quem pôde fechar as bocas dos leões? Quem podia fazer, irmãos, com que o fogo da fornalha não queimasse aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego? Quem pôde fazer tal coisa onde aqueles irmãos, onde aqueles hebreus permaneceram vivos? Senão o Senhor, pela sua supremacia, pela sua grandeza. O livro dos Salmos, irmãos, no Salmo de número 135, verso 6, diz: tudo quanto aprouver o Senhor, Ele o faz, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Mas não é isso que o texto diz. Mas não é isso que esses relatos bíblicos, irmãos, nos afirmam. Ele abriu o mar vermelho, as águas do mar foram retidas. O sol parou, irmãos. O machado flutuou. O tempo parou. Tudo diante da supremacia do nosso Senhor Deus, que criou os céus e a terra. Quem é como tu, ó Deus? Isso, irmãos, isso é algo que traz regozijo ao nosso coração, ou deve trazer regozijo aos nossos corações. Porque vivemos dias difíceis, mas esses dias difíceis nós precisamos recorrer a um ser. Por quê? Porque todos os homens do mundo perderam o controle de tudo que está acontecendo na face da terra. Mas Deus não perdeu o controle, porque Ele é um Deus supremo. No tempo, no momento em que Ele quiser, irmãos, Ele faz as coisas, ou desfaz as mesmas, porque Ele é Deus, porque Ele é supremo. É nesse Deus que eu e você, irmãos, que nós precisamos confiar dioturnamente. Nós precisamos, mais do que tudo na vida, crer nesse Deus que é vivo e verdadeiro, que é um Deus todo-poderoso, que é um Deus supremo. E na sua supremacia, irmãos, Ele faz coisas miraculosas. Foi esse mesmo Deus supremo que, pela sua glória, mediante a sua graça, enviou Jesus Cristo, o qual deu toda a autoridade a Ele nos céus e na terra. E Ele promete, irmãos, e as Escrituras afirmam que Ele, Jesus Cristo, estará conosco todos os dias de nossas vidas. É esse mesmo Deus supremo que, diante da sua supremacia, ainda que nós viemos passar pelo vale da sombra da morte, não devemos temer, porque Ele
O Deus Supremo está conosco. Por isso, os escritores das cartas aos Romanos, o apóstolo Paulo descreve no capítulo 11, verso 36, diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que Deus nos abençoe. Que a supremacia desse Deus Todo-Poderoso esteja mais viva do que nunca no meu e no seu coração. Desde já, que a paz do Senhor reine em cada vida que puder assistir esse pequeno vídeo. A Ele seja glória pelos séculos dos séculos.